Eu queria convidar vocês que trouxe a tua Bíblia a abrir ela comigo em Colossenses. Eu começo a assistir algumas mensagens na internet e eu fico olhando como cada pregador tem a sua forma peculiar, uns mais eloquentes, outros mais como um mestre em si, outros bem mais fervorosos em sua aplicação homilética. Mas quando eu estava lendo esse texto que eu pedi que a Elide nos lesse hoje, eu fiquei imaginando que eloquência é capaz de convencer uma pessoa de que ela é amada por Jesus, se não a mensagem da cruz. Que eloquência nós poderíamos, como qualquer pregador da palavra, como qualquer pessoa que abre a sua Bíblia para transmitir o Evangelho, é capaz de expor a tal ponto as Escrituras com tanta eloquência, quanto a eloquência do que Jesus passou na cruz. Eu queria, através desse texto de Colossenses, capítulo 2, dizer a você que Jesus triunfou na cruz, amém? Hoje não é um dia de tristeza, embora quando eu li, eu também chorei quando eu li esse texto. Falei, meu Deus, mas eu sou uma desgraça, Senhor, eu não mereço tudo isso. Mas eu fico imaginando porque aquelas mulheres que choraram quando Jesus estava na cruz, passando por tudo isso, passou-se o sábado, quando chegou no domingo de manhãzinha, elas vão no túmulo, o túmulo está aberto. Quando eles vão entrar, eles veem logo, há um ser todo de branco, assentado aos pés de onde estava Jesus, e ele faz uma pergunta para ela que nunca vão poder fazer para mais ninguém. O que estão buscando entre os mortos? Aquele que vive. O meu Jesus e o teu Jesus vive. E esse Jesus que triunfou na cruz por mim e por você, esse Jesus que passou por tudo isso para chegar ao final e dar o brado, está consumado, ele quer nos libertar de algumas coisas que a religiosidade tenta colocar em nós. Esse texto de Colossenses capítulo 2, se fôssemos expor ele todo, nós gastaríamos muito tempo. Mas no versículo 13 ao 15, o apóstolo Paulo, falando disso que Jesus conquistou na cruz, do que Jesus fez por nós na cruz, e de quem nós éramos sem esse ato da cruz, ele diz: e a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os teus delitos. Repete comigo: todos os meus delitos. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Aí ele continua dizendo: e tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Repete comigo: ele removeu inteiramente e encravou na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero que você grave essa frase. Se você não gravar mais nada, não tem problema. Eu quero que você grave essa frase, por isso você vai falar para o teu vizinho, porque daí você fica chateado, ele fala para você e alguém fica chateado de você falar para ele. Diz assim: Jesus triunfou na cruz para você triunfar na vida. Jesus triunfou na cruz
para que eu e você possamos triunfar na vida. O que é um triunfo? É uma vitória, é uma batalha que é imbatida, uma batalha que é vencida e que o vencedor sai, e além dele sair, como diz esse texto, sai com os despojos. O texto diz que ele despojou principados e potestades e os envergonhou na cruz. Sabe quem é o despojo que Jesus tomou de principados e potestades? Dá uma olhadinha do teu lado e você vai ver quem é o despojo. Eu e você somos o despojo da vitória na cruz. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu e você somos o fruto do penoso trabalho de Jesus, do Getsemane, a cruz, a ressurreição. E quando nós olhamos para esse texto, eu começo a pensar, queridos, que nós como igreja só tem uma razão de existir, é porque Jesus foi a cruz. A cruz é como um pêndulo que toca de Gênesis a Apocalipse e não deixa as histórias desconexas. Quem olha para Gênesis, quem olha para Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio e assim se segue, e começa a olhar o Novo Testamento, parece que as histórias são desconexas. Há uma história há mais de 2000 anos, há uma história há mais de 3000 anos, a história de Jacó, a história de Abraão, a história de José, a história de Noé, de Moisés, mas essas histórias, elas só não são desconexas, só não perderam o sentido na história, porque a cruz foi capaz de tocar de Gênesis a Apocalipse, trazendo a mensagem: há um cordeiro que há de vir, ele vai vir e vai morrer na cruz por cada um de nós. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 15, quando Deus diz: olha, a mulher pecou, o homem pecou, Gênesis 3,15, mas o fruto da mulher virá um que há de esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio e fez isso, e porque eu e você somos um com Ele, amém? Podemos encontrar lá em Romanos capítulo 16, versículo 20 a 22, dizendo: e em breve o Senhor esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. É a tua vitória. A vitória de Jesus na cruz é a minha vitória, e é a tua vitória contra as trevas. É o que Ele conquistou por mim e por você, para que eu e você não fôssemos mais dependentes de ninguém, a não ser dele. E às vezes, se não tomarmos cuidado, a religiosidade nos coloca dependente de tantas pessoas até chegar em Jesus. Até mesmo a igreja, queridos, você não pode ser dependente da igreja. Você deve ser alguém que convive como igreja, se alimenta como igreja, mas você tem que ser dependente de Jesus Cristo. Porque até a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça e a alimenta. A igreja se alimenta do Senhor Jesus. E quando nós olhamos isso, de Gênesis a Apocalipse, nessa linha escarlata que passa, onde mostra que o Cordeiro Santo viria de vir, nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando começa essa saga, e o Senhor faz vestes de peles de animais, para que Adão e Eva, como nós vimos aqui encenado, que pecaram e desistiram da presença de Deus, pudessem de novo ser restaurados. E quando eles tentaram se vestir depois do pecado que fizeram, fazendo a sua própria vontade, e às vezes nós temos essa tendência, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e queremos dar o nosso jeitinho brasileiro. Adão e Eva também tentou dar o mesmo jeitinho brasileiro. Quando Adão e Eva se viram nus, a Bíblia diz que eles fizeram veste de folhas para si. Mas quando Deus viu isso, Deus não aceitou, porque não há nada que possa cobrir os meus e os teus pecados, senão o sangue de Jesus Cristo. E já começava a se prefigurar ali, onde a Bíblia diz que Deus, então, imolou animais, para que da pele daqueles animais, Adão e Eva pudessem ser vestidos. Olhamos um pouquinho mais adiante, em Gênesis 22, 7 e 8, encontramos Abraão pela fé, vendo o Cordeiro de Deus que haveria de vir. E quando Isaac está indo com Abraão ao monte onde Deus pediu que ele fosse sacrificado, Isaac dá uma olhada, vê a lenha, vê o fogo e faz uma pergunta ao pai e diz: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, que Jesus
Em João capítulo 8, ao discutir com os fariseus, diz que Abraão o viu. Nós vemos Jesus no Novo Testamento, mas Jesus testifica que Abraão viu o seu dia pela fé. Quando discutem, quando Jesus diz, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou, os fariseus dizem a ele, mas você não tem 50 anos, como dizem que Abraão te viu. E daí Jesus diz para eles, se vocês não crerem que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Quando Isaac olha para a lenha, Isaac olha para o fogo e pergunta a Abraão, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, onde está o cordeiro? A resposta pela fé deve ser a resposta minha e tua. Ele diz, Deus proverá o cordeiro para si. Deus é um Deus provedor na minha e na tua vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você olha e diz, olha, está faltando isso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas é isso ainda não tenho. Você tem que crer que Deus é capaz de prover aquilo que você não consegue. Abraão olhou e viu pela fé o Cordeiro de Deus e diz, Deus proverá o Cordeiro. Vamos mais adiante, quando em Êxodo capítulo 2, o Senhor institui a Páscoa, e Ele diz que um Cordeiro deveria ser imolado. As famílias deveriam se reunir, se fossem pequenas, e aquele cordeiro imolado deveria não só alimentar a família naquela noite da Páscoa, mas o sangue do cordeiro deveria ser passado nas vergas das portas e janelas das suas casas, porque tinha uma sentença sobre o mundo daquela época, sobre o Egito daquela época. O Senhor diz, eu vou passar com o meu anjo, e aonde não tiver a marca do sangue, todo primogênito vai morrer. E aí o povo precisou andar por fé, porque eles não tinham como nós temos as Escrituras, eles não tinham como nós temos tanta informação para saber quem é Jesus, eles só tinham uma figura, uma sombra, como diz Hebreus capítulo 10, porque Jesus é sombra, Jesus é o cumprimento das sombras. E eles então, ao passar o sangue do cordeiro naquelas vergas, diz a palavra que quando o anjo passou por todo o Egito, na casa que tinha a marca do sangue, ele não pôde tocar, porque aquele que é marcado com o sangue de Jesus, Jesus diz, o Satanás não me toca. Aquele que é marcado pelo sangue de Jesus, aquele que tem o Senhor na sua vida, a Bíblia diz, e o maligno não lhe toca. E nós precisamos crer, queridos, que esse milagre da cruz não é para ser comemorado no dia da Páscoa, ele é para ser comemorado todos os dias. Assim como eu acho interessante quando nós fazemos uma celebração, por exemplo, aqui do Dia das Mães. Aí nós homenageamos as mães e é justo. E aí nós estamos presentes para as mães, nós fazemos homenagem a elas, os filhos fazem homenagem a elas, mas isso não pode ser só um dia, porque a mãe precisa ser respeitada e honrada todos os dias. Isso vale para os pais também. Com a presença de Jesus não é diferente, a cruz não tem um significado só hoje. Só hoje. Fomos na casa de alguém, eu vou entrar nisso mais adiante hoje, depois do almoço, um pouquinho, correntinho, chegamos lá e a pessoa diz assim, quer comer um pedaço de costela? Nós havíamos acabado de almoçar, não quero, não, eu tinha que comer uma costela porque eu fiquei 46 dias sem comer carne, eu precisava comer carne hoje. Falei, oh meu Deus, que dó. Porque, irmão, não é o que a gente faz, é o que Jesus fez. É o que Jesus fez. Olhamos em Números capítulo 9 e vemos Deus instituindo e ordenando que esse dia fosse celebrado, o dia da Páscoa. Para que o povo pudesse lembrar e nunca esquecer de que um dia, porque confiaram no sangue de Jesus, porque confiaram de que Jesus podia livrá-los, eles foram. Na nova aliança, aquilo que para eles era uma figura, aquilo que para eles era uma sombra, a Bíblia mesmo vai dizer em Hebreus, a Bíblia diz em Colossenses, nesse texto que nós estamos, no versículo 16 e 17, diz isso, o que eles viviam era uma sombra das coisas que haveriam de vir e se apresentar através da pessoa de Jesus. E agora na nova aliança, o próprio Cristo encarnado vem, assume o lugar desse cordeiro que era uma figura, morre na cruz, por mim e por você, uma única vez, não anualmente, como antes era necessário ser feito com os cordeiros. Hebreus, não precisa você abrir, versículo 9, versículo
capítulo 9, versículo 23 ao 28. 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Jesus, uma só vez, no sacrifício perfeito, morreu por mim e por você, e voltará. Essa foi a mensagem das crianças. Esse Cristo que morreu na cruz há de voltar. E é tão interessante que nós muitas vezes estamos assim tão preparados para a sua volta. Mas a Bíblia diz que assim como Ele prometeu que viria e veio, prometeu que morreria por nós e morreu, prometeu que haveria de ressuscitar e ressuscitou, Ele há de vir. Os anjos, quando olharam para os discípulos e Jesus está subindo aos céus, no final dos evangelhos ali, quando eles estão olhando e Jesus está sendo assunto aos céus, os anjos aparecem do lado dos discípulos e dizem assim: por que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês estão vendo Ele ir, vocês vão ver Ele voltar. E esse Jesus vai voltar. Esse sacrifício era único, era perfeito. E agora, nesse texto que eu e você abrimos, de Colossenses capítulo 13, eu quero passar um pouquinho com você sobre 3 dádivas, 4 dádivas da cruz, para mim e para você. A primeira delas é que nós encontramos no versículo 13, diz: e vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Primeiro, irmãos, quantos aqui já viram, ou já ouviram, ou já alguém comentou alguma coisa sobre o seriado que passou esses tempos, continua passando, mas ficou tão ruim que acho que perdeu até o poder de persuasão do povo de Walking Dead. Quantos aqui já viram? Os mortos-vivos. Queridos, nós somos chamados para viver uma realidade dessa, porque a Bíblia diz que aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la. É aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo, achará. Nós fomos chamados para ser mortos-vivos andando nessa terra. A Bíblia diz: agora vós, pois, mortos para os pecados, mortos para aquela vida que outrora tinham, agora vivam uma novidade de vida em Cristo Jesus. Enquanto que aqueles que acham que por entregar a vida a Jesus vão perder a sua vida, aqueles que acham que por entregar o seu caminho ao Senhor Jesus vão perder a sua vida, a Bíblia diz: aquele que guardar a sua vida, perdê-la. Estávamos mortos em nossos pecados. Efésios 2:1 vai dizer a mesma coisa desse versículo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está vivo. Irmãos, às vezes o nosso cristianismo ele é tão medido por baixo, pelo raso, que a gente encontra algum zumbi cristão, algum cristão zumbi, que parece que não foi vivificado por Cristo, só morreu, mas não foi vivificado por Cristo. Aquele olhar de peixe morto lá da peixaria, depois de 10 dias que está lá, sem alegria, sem ânimo, parece céus, uma vida, isso não vai dar certo. Leva um ritmo de vida que parece que ele nasceu para perder, ao passo que Jesus triunfou na cruz e passou por tudo isso que nós vimos, e isso é uma descrição de um médico. Há um vídeo na internet correndo do testemunho do rapaz que fez aquele filme da ressurreição de Jesus. Fechou-se as portas para ele em Hollywood, mas as igrejas aonde ele se converteu, ele está ganhando pessoas para Jesus. Depois que ele, mesmo que de forma cinematográfica, vivenciou o que Jesus passou na cruz, ele se converteu e agora não está mais fazendo filmes, não sei se ainda fará, mas ele está indo nas igrejas testemunhar do que Jesus fez na vida dele e da experiência que ele teve ao entender o sacrifício de Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos dá a vida, Ele quer nos dar a vida, Ele quer que eu e você sejamos vivos, vivos para Ele, mortos para o pecado, mortos para esse mundo
podre que está aí na nossa volta. Tem pessoas, queridos, que é interessante, que quando ela não se converte, ela é uma pessoa dinâmica, ela saracoteia para todo lado, aguenta aí nos bailão, aguenta aí no forró, aguenta aí nas baladas, aguenta aí em todo lugar. Depois que se converte, parece que engessaram ela. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não se converteu, ela trocou de religião. E a religião engessa a gente. Se a gente não tomar cuidado, a religião engessa a gente. Se a gente não tomar cuidado, ordenanças de homens diz não pode pintar o cabelo. Não pode isso, não pode aquilo. Entramos dentro de um lugar onde nós achamos que trocamos de religião e saímos de uma que podia tudo e agora entramos dentro de outra que não pode nada. Ao passo que João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres em Jesus Cristo. Uma segunda dádiva é que através da cruz, o caminho para entrarmos na aliança com Deus está de novo restaurado. Irmãos, Jesus, diz Timóteo capítulo 3, é um mediador entre nós e Deus. Ele veio para ser o nosso Salvador, mas ser aquele que era o mediador, porque a Bíblia diz que nós, além de estarmos mortos em nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus veio e com o milagre da cruz, e com o sacrifício da cruz, e com o que Ele operou na cruz, Ele conquistou para mim e para você a possibilidade de sermos restaurados. Essa é a diferença de entendermos, queridos, que religião não é uma estrutura. Religião é um ato. Porque a palavra religião vem da original, da etimologia religare, ligar de novo. Ou seja, o que Jesus conquistou para mim e para você é que nós estávamos afastados de Deus. E agora, Jesus com a cruz vem e nos religa ao Pai, e nós temos acesso à presença de Deus. Temos acesso ao Pai. Então, as pessoas dizem, qual é a tua religião? Queridos, religião não é um sistema de fé. Religião é um ato, no qual você aceita e você é religado de novo. E a Bíblia diz, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Maomé não pode nos religar a Deus. Allan Kardec não pode nos religar a Deus. Nenhum outro nome de pessoas que foram representantes de religião pode nos levar a ligar a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o único que teve o sacrifício perfeito, e pelo sangue de Jesus nós fomos perdoados em Deus e temos acesso à presença do Pai. Esse texto diz, estando vós mortos nos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ou seja, o que era a circuncisão? A circuncisão era quando Deus, através da aliança com Abraão, diz agora, meu povo, é todo aquele que entender como você, que para andar comigo precisa estar aliançado comigo. E o Senhor estabelece a partir da casa de Abraão que todo macho que nascesse em Israel fosse circuncidado. E ele diz, e todo aquele que não for circuncidado não entrará no meu arraial. Para entrar em aliança com Deus, precisava que a circuncisão acontecesse, como era algo que acontecia no prepúcio masculino. Então, quando um homem entrava em aliança com Deus, a sua casa também entrava. Diferente de hoje, nós vemos tantas mulheres caminhando sozinhas. Ela entrou em aliança com Deus, o homem não. Porque hoje, aquilo diz o texto que era algo no físico, agora passa a ser no coração, é pela fé. Olha lá comigo, se você olhar no versículo 10 de Colossenses, diz assim, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da vossa carne, isto é, a circuncisão do vosso coração. É a nossa fé. Por isso, querido, que não fique achando que a oração da tua esposa vai te pôr no céu. Não fique achando que a oração do teu marido vai te colocar no céu. Nem que dos teus pais ou dos teus filhos. Uma pessoa não pode
pessoa de Jesus Cristo. Se uma mãe está o tempo todo clamando pela vida do filho, o filho acha que dá para levar a vida lá vão ter, até porque tem uma mãe por trás, respaldando em oração, está muito enganado. Essa oração tem o poder sim de trazer livramento, muitas vezes, mas jamais de trazer salvação, porque o único que pode salvar é a pessoa de Jesus Cristo. Então, através da cruz, o caminho para entrarmos em aliança com Deus está de novo aberto. A terceira dádiva é que através da cruz a nossa dívida foi cancelada. Amém? Repete comigo: através da cruz a minha dívida foi cancelada. Queridos, não porque muitas vezes nós merecemos, mas nós passaríamos no ficha-limpa. Porque Jesus pagou os nossos pecados. Jesus pagou os nossos delitos. E esse texto vai dizer que agora, no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, agora é isso que eu quero que você grave e leve para a tua casa. Nossos pecados foram cancelados por Jesus, pagos por Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, diz as Escrituras. Aquele que está em Jesus, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento as nossas transgressões. Às vezes ficamos olhando para as pessoas e não é difícil nós lembrarmos o quanto elas erram, o quanto elas falham. Às vezes isso acontece, na família é mais fácil. Ah, mas você fez aquilo aquela vez, você agiu assim aquela vez, mas não foi consertado, não foi entregue a Jesus, não foi levado até o Senhor Jesus. Se foi levado até Ele, está perdoado. Quando a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento, não está dizendo que o nosso Deus tem problema de memória. Ele lembra de tudo, assim como nós lembramos, só que Ele nos chamou para ter uma vida nova nele. E por causa disso, ele diz: o escrito de dívida que nos era contrário, que constava dele. Ah, irmãos, é aqui que eu quero que você grave no teu coração. Você é livre em Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Quando essa pessoa falou para mim: puxa vida, hoje eu precisava comer uma costela, estou há 46 dias sem comer carne. Aí, ai meu Deus, se Jesus fizesse uma obra nessa vida, para ela entender que não é por que ela deixa de comer ou não comer que ela se torna santa. Queridos, nós às vezes temos uma tendência, porque nós guardamos os feriados, e a maioria dos feriados, quando nós pensamos, eles são o que nós chamamos de dia santo, né? Minha mãe chamava dia santo, né? Queridos, mas para nós que andamos com Cristo, todo dia é dia santo. Aliás, não é o dia, somos nós que somos chamados a ser santos. Se nós não formos santos, todo dia é uma treva. Não tem feriado que resolva, se nós não resolvermos andar com Jesus. E esse texto, quando diz que através da cruz nós ficamos livres das ordenanças, está falando daquelas regras humanas, instituições humanas, que os homens tentam normatizar alguma forma de nós nos santificarmos, de expurgar o pecado. Aí alguém chega e diz: olha, se você deixar de comer tantos dias, você vai se tornar... Bom, o problema é assim, a pessoa, ela passa o ano inteiro brigando com a família, o ano inteiro deixando de pagar as contas, o ano inteiro sendo um traço, e acha que porque ficou 40 dias sem comer carne, ele se santificou. Eu brinquei, só podia ser o inimigo se levantando. Eu tinha uma visita sexta-feira. Falo milagre, não falo quem, não tem problema. Eu tinha uma visita sexta-feira. E a pessoa foi ao mercado, estava lá comprando carne para janta, onde nós iríamos. Alguém chega para ela e diz assim: você vai comer carne? Não é dia de comer carne, hoje é dia santo. Quem come carne hoje está comendo Jesus. Irmão, se você vai no mercado comprar frango, você vai comer frango, você está comendo Jesus? É bravo, não é? Ou esse frango é muito bom, ou Jesus é muito fraco. E eu brinquei, só pode ser o inimigo se levantando. Eu tenho uma janta marcada, vou comer carne. E a pessoa diz que não é para fazer carne? Só pode.
Daí a pessoa mandou um WhatsApp para mim, pastor, a pessoa me falou isso, eu mandei alguns textos para a pessoa. Mas o que eu quero que você entenda, irmão, é que você é livre em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nós somos livres dessas regras de pode ou não pode. A regra para nós hoje não é que vale tudo. A regra para nós que estabelece é as Escrituras. Aí está o nosso problema. Se nós nos convertemos a Jesus realmente, não trocamos de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Jesus não nos chama de evangélicos, Ele nos chama de filhos. Se nós nos convertemos e saímos daqui para cá, eu tenho que entender que algumas regras que lá valiam, se eu quero viver lá, aquelas regras não se aplicam mais a mim. As regras se aplicam às daqui. Mas as regras daqui, para mim, eu entendo que as regras para nós é a Escritura. Cada um dará conta de si. Não falo mal de lugar nenhum, mas eu entendo que se eu estou aqui, se eu estou servindo aqui, se eu estou servindo debaixo dessa denominação, eu me encaixo nas regras, ou seja, na Escritura, ou aquilo que é colocado aqui. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós nos relacionamos com tantas pessoas, e elas vêm tentando dizer, lá na minha igreja não é assim, lá na tua igreja pode, na minha não. E parece que é santidade, irmãos, dizer que não se pinta, é santidade dizer que usa um saião, é santidade dizer que não raspa a perna, é santidade dizer que tem um cabelão que para lavar, fica 1 hora no chuveiro. Santidade, irmão, é aquilo que está no coração, quando foram comer, quando foram andar com Jesus no sábado, e estava lá Jesus com aqueles homens comendo, e os fariseus chegaram para Jesus e diz assim, os teus discípulos não se lavam para comer não? Nosso costume, nosso problema é esse, se nós brincarmos, nós ficamos agarrados aos costumes dos outros. Os fariseus dizem para Jesus, o nosso costume é que a gente lava tudo, lava as mãos para comer, os teus discípulos não lavam não, vão ficar impuros. E Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem. Aí ele diz assim, de onde procede inveja? De onde procede isso e aquilo? Eu quero que você continue olhando esse texto comigo, à luz dessa libertação, irmãos, que Jesus operou na minha e na tua vida. Eu quero que você se liberte hoje de alguns suplícios que é tentado imposto em você, talvez achando que, medindo você, como se você, por não fazer isso, por não agir assim. Olha lá, esse texto diz que ele cravou na cruz, no escrito que constava de ordenanças. Agora olha, versículo 16, a Bíblia diz assim, ninguém vos julgue, por causa da comida, da bebida, do dia de festa, de lua nova, dos sábados. O que? Você come pouco? Só não como se não tiver, filho. A pururuca fica melhor ainda. Tem vezes que a Maria diz assim, eu não aguento comer mais bisteca. Compra alguma outra coisa, bisteca é mais barata. Carne de gado está o olho da cara. Aí a pessoa diz, nossa, mas você come isso, eu não. Como se isso colocasse ela num patamar de espiritualidade? Uau! Aí esse texto diz, ninguém julgue você pelo que você come ou não. Ele diz assim, quer por bebida, o dia de festa, lua nova, sabe? Porque tudo isso, tudo aquilo que eles guardavam, de comer porco, até a questão da circuncisão, se você for pesquisar no tio Google, você vai ver que a circuncisão não tinha só a questão da aliança com Deus, era uma forma de Deus proteger o seu povo de doença. Tudo isso, diz o texto no versículo 17, eram sombra das coisas que haveriam de vir. Porém o corpo agora é Cristo Jesus. Querido, viva Jesus, não viva debaixo de regras. As regras querem te oprimir, querem te colocar numa jaula, e Jesus diz que aquele que está nele agora é livre. É livre. O grande problema das pessoas olharem para a igreja, principalmente a igreja evangélica, porque eles olham a igreja, põem tudo dentro de um pacote só, se for para jogar fora, joga tudo, e veem a igreja como um conjunto de regras de pode ou não pode.
Mas a igreja deveria ser a mensageira de uma boa nova, de que Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo dá vida, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo traz uma alegria verdadeira. Essa deveria ser a mensagem da igreja. Aí a primeira pergunta que as pessoas fazem para a gente quando vem tentar conhecer a igreja é: a tua igreja tem doutrina? E a luz que eles aprenderam por aí, doutrina é não cortar cabelo, não raspar a perna, não fazer isso, não fazer aquilo, tudo não. Não significa que está liberando tudo, mas todas essas coisas, essas regras, não são capazes de santificar, como é a presença do Senhor na nossa vida. Os homens tentam normatizar a forma de expurgar os pecados através de penitências, de abstinências, de esforços humanos. E aí vem esse texto: ninguém pois vos julgue. Olha como diz o versículo 18. Entenda, se você entender esse texto, você vai ficar liberto de muito amigo chato, amiga chata. Querido, porque eu não sei qual era a menção que você tinha do crente antes de ir para Jesus. Ou talvez você tenha amigo, mas para mim sempre foi: o crente é chato demais, gente. Ele chega para você e diz que você tem que jogar isso, jogar aquilo, tem que vestir terno. Meu Deus, querido, fazia mais de um ano que eu não colocava uma gravata. Porque não é como nós estamos vestidos aqui externamente que agrada a Jesus. A Bíblia diz que nós devemos andar de vestes brancas na presença de Deus. E vestes brancas na Bíblia fala da condição do nosso coração em santidade ou não. Não é as nossas vestes que nos vai tornar mais dignos de estar na presença do Senhor. Olha o texto no versículo 18: ninguém pois se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade, de culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo o cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha como ele diz no versículo 20: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivessem no mundo, vos sujeitais de novo às ordenanças? Como não usei isto, não prove aquilo, ou não toque naquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens? Porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Você não consegue se santificar. Não estou dizendo, queridos, que você não pode dizer assim: eu vou fazer um jejum. Decisão tua. Eu vou fazer um jejum, tem uma causa que eu preciso vencer. Não porque a igreja está fazendo 40 dias, 50 dias, o jejum de Daniel, o jejum de... Não, você decide, isso é decisão tua, você e Deus, você e o Senhor, é bíblico, você decide: eu vou fazer um jejum. Mas quando as pessoas começam a dizer: você precisa não comer isso, você não pode fazer isso, você não pode... O texto diz: isso tem uma aparência de uma religiosidade, isso tem uma aparência de espiritualidade, e parece que a pessoa que está falando isso para você, chegar e perguntar: lá na tua igreja tem culto de libertação? Eu falei: todo domingo. Se qualquer um aqui ficar possesso, nós botamos a mão na cabeça dele e ele vai ficar liberto. E eu quero dizer para você: é melhor um liberto conhecido do que um endemoniado anônimo. Então, não tenha medo. As pessoas começam a criar coisas, porque Jesus não é o suficiente. Aí você precisa fazer uma sessão de quebra de maldições do teu tatata, já falei isso aqui. Todos os teus antepassados que foram pecadores, bêbados, drogados, adúlteros e tal, e agora, sabe por que você está sofrendo tanto? Você está sofrendo tanto porque você não quebrou as maldições. Você se converteu, mas não fez uma quebra de maldições. Aonde fica o sacrifício de Jesus na cruz? Não é o suficiente. Não é o suficiente que Jesus fez na cruz por nós. Precisamos de uma estratégia de libertação. O que nós precisamos é entender que para algumas pessoas é muito mais fácil colocar a culpa no diabo do que tomar vergonha na cara. A pessoa: mas o diabo está fazendo isso com a minha casa, o diabo está fazendo isso na minha vida, porque o diabo, coitado, senta lá na beira do meio-fio e fica chorando. Olha, os crentes andando na culpa, tudo é eu. Eles adulteram, é o diabo.
o diabo. Eles falam, tudo é o diabo. Não, querido, nós precisamos muitas vezes, algumas coisas não é o diabo, nós precisamos tomar vergonha na cara, entender que Jesus morreu por nós, aceitar esse sacrifício e mudar de vida. Mudar de vida. O problema é que Jesus nos chama para uma mudança total e às vezes nós entregamos uma mudança parcial. Entregamos para Jesus alguns cômodos da nossa casa, e quando eu falo nossa casa, estou falando do nosso coração, porque a Bíblia diz que Ele vem habitar em nós. Entregamos alguns cômodos, mas tem alguns recintos, alguns ambientes, que nós dizemos, não Jesus, aqui não mexe não. E daí não precisa do diabo não, para trazer um estrago na nossa vida. A nossa própria falta de compromisso com o Senhor, de mudança total. A pequenina cantou aqui, Senhor, eu faço uma entrega total ao Senhor mesmo sendo criança. Porque nossa entrega não pode ser parcial. Jesus não se entregou parcialmente. Por que às vezes nós se entregamos parcialmente para Ele? Nós não podemos. Então, eu quero levar você a um outro texto, marque poder desse que nós vamos fechar nele. Quero levar você a Romanos, capítulo 14. Para você entender, queridos, que eu gosto do feriado 12 de outubro, louco de bom. Corpus Christi, louco de bom. Você fica na casa, você folga. Querido, mas não é um dia santo para nós. Se nós entendemos que um dia santo, nós estamos guardando um feriado de um outro sistema religioso que não o nosso. Então, se você quer guardar aquele sistema, deixa eu dizer para você, lá, além dos 10 mandamentos, tem os 5 mandamentos da igreja. Se você quer não comer carne, você precisa também confessar-se ao menos uma vez por ano com o sacerdote. Sou eu. Se você quer guardar os 5 mandamentos da igreja, você precisa participar do culto, não da missa, do culto inteiro, domingos, e se guardar e trabalhar nesse dia. Se você quer guardar esse sistema, tem lá que você precisa tomar a comunhão pelo menos uma vez no ano. Para nós é a ceia. Lá existe, procure no tio Google os 5 mandamentos da igreja e você vai ver lá as 5 regras estabelecidas, escrito no catecismo, página tal, tem lá, é a regra deles. Não tem nada com isso, está entendendo, queridos? É que quem está lá aceita aquilo que está lá, nada contra. Agora, quando você é aberto os teus olhos, a Escritura diz, olha, o caminho é esse, e você diz, puxa, eu vou andar, mas só que você está andando nesse caminho, mas daqui a pouco, puxa, a vida é a quaresma, é agora. E a pessoa diz, meu Deus, você vai comer carne? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou perder de comer carne nessa janta, dizer, irmã, pode comer, pode comprar, fala para o marido que pode assar a costela, que vai sobrar só os ossos. Fica tranquilo, irmão, Jesus já nos libertou. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é que Jesus, Ele não é alguém que libera tudo. Mas o problema é que às vezes a igreja se pega permitindo aquilo que a Bíblia não permite e liberando aquilo que a Bíblia não libera. Nós temos que tomar cuidado com isso. Entenda sempre que todo assunto que você for, não é o pastor que tem que explicar, embora tenhamos grande prazer em fazer isso. Entenda que a tua regra de conduta é essa. O que Jesus fez na cruz, por mim e para você, triunfando na cruz, é porque nós vivamos uma vida triunfante, sair debaixo de jugo. Jesus olhou para os fariseus, irmãos, e à luz dos fariseus, ele viu muitos líderes de hoje, de todas as castas de religiões. Jesus viu, porque nós, se nós formos olhar, vamos falar do nosso contexto da religião evangélica. Se nós formos falar das igrejas evangélicas, Jesus olhou e viu uma casta de gente. Jesus olhou e disse assim dos fariseus, esses homens estão sentados na cadeira de Moisés. Quem era Moisés? Aquele que tinha a responsabilidade de ensinar o povo as Escrituras. Ele diz, fazei o que eles vos ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. Atam fardos pesados no lombo do povo, que eles nem com um dedo só querem carregar. O que ele estava dizendo? Os homens querem impor regras sobre vocês, regras que muitas vezes nem para eles é válido. Pessoas de lugares onde diz assim, televisão, não, televisão é do diabo. Não sei, se você vier para a nossa igreja, nada de televisão.
Aí você vai ver lá no fundo, como Deus fez com Ezequiel, pegou Ezequiel, levou dentro do quarto do sacerdote. Olha o que esse sacerdote está fazendo dentro do quarto. Lê Ezequiel, você vai ver, Deus falou, Ezequiel, deixa eu te mostrar, Ezequiel, o que o meu povo anda fazendo. Pegou Ezequiel, a Bíblia diz que o Espírito tomou Ezequiel pelo cabelo. Claro que provavelmente não o suspendeu pelo cabelo, mas o levou e colocou e diz, dá uma olhada, colocou ele dentro dos átrios dos sacerdotes, diz, olha o que os sacerdotes estão fazendo. O que eles faziam? Ensinavam o povo, assim, assim, assim. Quando iam para dentro do seu quarto, era tudo diferente. O que eu quero dizer para você é que você tome como regra as Escrituras. Mandei você abrir lá em Romanos capítulo 14, eu quero mostrar para você como a Bíblia chama aquele que se apega a esse come, não come, pode, não pode. Porque a pessoa se acha espiritual porque ela se guarda disso e daquilo, e ao passo de que a pessoa que se não guarda, você é muito carnal. Ela nem sabe se a pessoa tem vida de oração, se ela tem vida devocional, se ela tem vida com Deus, ela julga pelo que ela faz e deixa de fazer. Agora, Romanos capítulo 14, versículo 1 diz: acolhei aos que são débeis na fé. Queridos, eu sou meio burro, então me ajude aí. O que é um débil? O que é um débil? Me ajuda aí. Fraco, inconstante. Aí o texto diz: acolhei aquele que é débil na fé. Ou seja, uma pessoa fraca na fé. Não significa que ela não está andando, ela só é fraca, ela não tem o entendimento que deveria ter. Aí diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Está vendo? Não é para brigar, queridos. Meu Deus, às vezes o Facebook vira uma sala de discussão. Vamos fazer uma mesa redonda um dia aqui. Oculto um dia vocês vão chegar aqui e as cadeiras estão tudo assim, ó, arrudeada, feito uma roda aqui. Eu vou botar um tema aqui, vou botar um cabo de vassoura de cada lado e deixar o palco correr. Porque nós às vezes conseguimos discutir assunto. O Facebook tomemos cuidado com o nosso testemunho. Às vezes eu fico olhando de Jesus. Eu brinco às vezes para tirar uma onda. Mas às vezes nós fazemos umas defesas tão ferrenhas assim. E temos que cuidar. Temos que cuidar. Esse texto diz, acolhei o que é débil na fé. Não vou ficar dizendo, você está errado. Então você não é. A Bíblia nem discuta. Eu lembro de uma irmã minha que tinha um salão de cabeleireiro, ainda tem, e ela, uma vez alguém tentou discutir Bíblia com ela, ela já era convertida há muito mais tempo que nós já, ela que nos levou para o Senhor, e ela falou assim para a pessoa: eu não vou discutir Bíblia com quem tem o mesmo que eu. Claro que eu não estava dizendo que não estava disposta a falar, mas a pessoa só queria debater, só queria, e aquilo, mas aquilo estava assim. Toda discussão assim não vai levar a lugar algum, não vai edificar ninguém. E esse texto diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir. Olha só, está falando dessa comida, come ou não come, pode ou não pode. Diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legume. Eu falei: ô Jesus, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Não tem problema em comer um legume, não tem. Aí ele diz assim: mas o débil come legumes. Porém, olha só, diz assim: quem come, não despreze o que não. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu. E quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor. Está ele em pé ou cai? Porém estará em pé, porque o próprio Senhor é poderoso para o sustentar. As discussões assim não levam a nada, não edificam. E aquilo que Jesus fez na cruz se torna apequenado nessa situação, porque nós começamos a achar que a espiritualidade verdadeira é aquilo que eu deixo de fazer, as penitências que eu faço, os sacrifícios que eu faço, as abstinências que eu faço. Ao passo que a Escritura vem dizer que tudo isso eram figuras que se cumpriam em Cristo Jesus. Então, quando esse texto de Colossenses vai dizer para nós que Jesus venceu na cruz, triunfou na cruz para alcançar a vitória para mim e para você, eu quero que você entenda que Jesus não só me deu vida e deu vida a você. Jesus não só trouxe de novo uma condição de aliança com Ele, mas Ele trouxe agora uma condição de que nós somos libertos até da própria religião.
porque nós somos um em Jesus Cristo. Se religião salvasse, todas elas salvariam. Não é religião que salva, quem salva é Jesus. Nós precisamos entender que se nós nos denominamos cristãos, nossa regra de fé e conduta deve ser as Escrituras. Todo princípio praticado ou não praticado deve ser alinhado com as Escrituras. Lá em tal lugar instituíram isso. Cada lugar se adequa e cria o seu sistema de trabalho, de governo. A igreja tem isso, nós temos estatuto aqui neste lugar. Mas a regra de fé para a vida é as Escrituras. É isso que eu queria deixar para você. Jesus triunfou na cruz para que você triunfe na vida. O que Ele conquistou na cruz por você é para que você, livre de todos esses rudimentos fracos que não podem salvar, possa viver em novidade de vida, porque é isso que a Bíblia diz, que nós devemos viver em novidade de vida. Amém? Você pode se colocar em pé, por favor, comigo? Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Foi o que Jesus conquistou na cruz, vitória para mim e para você. Vitória na saúde, vitória no relacionamento. Não tem situação quebrada que Jesus não deixou. Mas nós precisamos entender, é Ele, somente Ele, nada mais que Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu queria que você falasse com Deus hoje. Talvez você tenha vivido dentro de uma religiosidade. E dentro dessa religiosidade você acha que você tem que fazer alguma coisa para você ser aceito. Não, você, diz a Bíblia, que assim como Deus prometeu a Abraão, mesmo ele não estando circuncidado, porque era pela justiça da fé, não era pelo que Abraão fez, é pelo que o Senhor faria. Também nós andamos nas pegadas de Abraão e andamos por fé. E não é pelo que nós fazemos que merecemos isso ou aquilo, mas pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Eu queria hoje orar por uma única causa, crendo que Jesus conquistou na cruz isso por nós. Eu queria orar por cura nessa noite. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E eu creio que esse Jesus que morreu na cruz, que nos chama a viver a vitória que Ele conquistou para nós, viver a vida que Ele conquistou para nós, viver a aliança que Ele conquistou para nós, viver sem esse medo dos rudimentos. Ele é o Senhor que cura o seu povo. Então, se tem alguém aqui hoje que precisa que nós oremos e ungimos você, eu tenho certeza que esse Senhor que lá bradou na cruz está consumado, está aqui hoje e quer tocar você com cura. Tem alguém nessa noite que gostaria que nós orássemos por cura sobre o teu físico, sobre o teu corpo? Nós queremos orar com você, apresentar a tua vida diante do Senhor e crer que Deus pode fazer um milagre hoje. As demais coisas você precisa levar para a tua casa e vivê-la dia após dia. Uma vida nova, uma vida de aliança e uma vida liberta dos rudimentos desse mundo. Temos alguém aqui hoje para que nós oremos um toque de cura do Senhor sobre a sua vida? Quero te convidar a sair do seu lugar, nós queremos orar. Eu quero chamar o Wagner aqui nos ajudar a ungir esses irmãos.
Eu estou certo, queridos, que o que Jesus conquistou na cruz por nós, quando nós nos colocamos aos cuidados dele, ele é capaz de fazer muito mais. Eu oro para que você volte livre para a tua casa, livre dos rudimentos dessa vida, livre das ordenanças que tentam colocar em você um cristianismo que Jesus não trouxe. Senhor, nós entregamos esse tempo diante do Senhor. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos libertos no Senhor. E que o Senhor veio para nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. E a minha oração é que a Tua igreja, ao andar contigo, ao entender, Pai, a Tua vontade, possa trazer, Senhor, no bojo da sua história, a abundância do Senhor. Possa trazer, Senhor, como bagagem, Senhor, de experiências com o Senhor, milagres e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que os Teus filhos e filhas que o Senhor agregou aqui hoje, possam experimentar, Senhor, o milagre do Senhor a cada dia. Que a Tua Escritura se cumpra, Senhor, sobre o Teu povo, o qual diz a Tua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor, possa voltar para casa convicto, Senhor, de que há um Deus que o amou a tal modo, a tal ponto, como diz as Escrituras, que veio, Senhor, e morreu morte de cruz, para que nós possamos, Senhor, levar uma vida mais próxima do Senhor, capazes, Senhor, de entender de que nós temos sim uma morada, além dessa que temos aqui na terra. A Tua palavra diz: não turbe o vosso coração, eu vou preparar-vos um lugar. Nós como igreja, Pai, nós queremos continuar andando na vontade do Senhor, alinhados com a Tua palavra, pedindo direção e discernimento do Senhor a cada dia, para que nossa casa, nossa família, nossa vida se alinhe cada vez mais com o desejo do Teu coração. E essa noite, Senhor, o Senhor tenha liberdade
de ir em cada lar, em cada vida, mudar o que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado, fortalecer aquele que precisa ser fortalecido e glorificar o Teu nome, Senhor, na vida de cada um que confia no Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite, agradecido. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Leva-os em segurança, conduz cada um para a sua casa, Senhor, dá-lhes uma semana abençoada na Tua presença. Renova as suas forças dia a dia e que a Tua mão esteja sobre cada casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Boa semana. Se agarre nisso. O Senhor triunfou na cruz para você levar uma vida triunfante. Não baixe a cabeça. Tem vitória para você ao andar com Jesus. Amém? Deus os abençoe.